Vamos lá, quarto ano, continuando o nosso dia 23 de junho, com história agora, tá bom? Então, hoje é o nosso último dia de apostila de história desse bimestre, tá bom? Depois, em agosto, vocês vão retomar o conteúdo da apostila. Então, semana que vem a gente vai ter outro tipo de atividade de pesquisa na aula de história, tá bom? Vamos lá, página 56 do livro de história, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ok? Aqui a gente tem um quadro, uma pintura, né, de Jean-Baptiste Debré, Aclamação do Rei Dom João VI no Rio de Janeiro, em 1839. Né? Na obra, o monarca Dom João é representado em posição central, é aquele que está sentado lá no trono, lá no meio, né? Sentado em seu trono, enquanto é reverenciado por pessoas da nobreza e da Igreja Católica. Então, essa pintura foi feita para mostrar como Dom João era muito importante, tá bom? Em dezembro de 1815, foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e passava a fazer parte do mesmo reino que Portugal, além de abrigar a corte e o príncipe regente. Então, o que ele fez? Ele criou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, que significava que o Brasil não ia ser mais colônia, ele passava a fazer parte do mesmo reino, ou seja, Dom João ia mandar em tudo, né? Em 1816, a rainha de Portugal faleceu. Dom João, então, tornou-se rei, sendo coroado em janeiro de 1818 com o título de Dom João VI. A coroação de Dom João ocorreu no Brasil, o que causou descontentamento de muitos portugueses insatisfeitos com a distância em relação ao seu governante. Então, o que acontece? Ele falou que o Brasil e Portugal seriam uma coisa só. Só que Portugal estava de um lado e o Brasil do outro, estavam longes. E a coroação dele foi feita no Brasil. E o que aconteceu? Os portugueses ficaram muito bravos, porque falaram, poxa, agora o meu governante vai ficar longe, como é que eu vou poder resolver os problemas? Né? Naquela época a gente não tinha WhatsApp, né? Não tinha chamada em vídeo, não tinha essa facilidade de entrar em comunicação com as pessoas. Né? Então ficaram muito bravos com ele. Com o tempo, a insatisfação dos portugueses com a ausência do rei aumentou. Em 1820, um movimento em Portugal exigiu o retorno de Dom João VI ao país. O que aconteceu no ano seguinte? Então, o que acontece? Ele ficou 2 anos desse jeito, né? Governando os dois países, só que Portugal estava sentindo falta dele. Falou, ó, como é que você vai governar um país de longe? Não tem como. E exigiu que ele voltasse para Portugal, o que aconteceu em 1821, tá bom? Dom João viveu 13 anos no Brasil. Então, de todo o tempo que Dom João ficou no Brasil, ele viveu 13 anos aqui. Durante esse período, promoveu diversas mudanças, tanto no Rio de Janeiro, onde vivia com a sua família, como em outras cidades. Então, a gente falou, né, já sobre isso, que Dom João, ele mudou muita coisa no Brasil, ele construiu muita coisa, colocou igrejas, colocou escolas, colocou muitos outros comércios, ampliou a cidade, né? Ao retornar a Portugal, deixou o seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Então, quando eles exigiram que Dom João voltasse para Portugal, ele foi, mas ele deixou o filho dele aqui governando, que era o Dom Pedro, ok? Página 57, a importância das bibliotecas. Então, esse é para a gente conhecer um pouquinho sobre o surgimento da biblioteca, tá? A biblioteca é o lugar que existem muitos livros, né? Você tem acesso a muitos livros para leitura. Hoje em dia, nós não temos quase bibliotecas, né? Lá no base nós temos uma biblioteca com bastante livros, mas hoje em dia nas cidades a gente quase não tem biblioteca mais, porque o pessoal está pegando o livro na internet para ler, né? Ou compra o livro pela internet e lê em casa. Então a gente não tem muito mais acesso à biblioteca, infelizmente, porque é uma coisa muito importante. Mas vamos descobrir como que surgiu a biblioteca no Brasil, tá bom?
A fim de preservar o precioso acervo da Real Biblioteca, que corria o risco de se perder durante a invasão dos franceses, então tinha uma biblioteca maravilhosa. Olha o prédio da biblioteca, que coisa linda que era. Imagina quantos livros tinham lá dentro. Então, com medo de perder esses daí para os franceses na briga, né, na guerra, com medo de perder esses livros muito importantes, né, o governo português decidiu trazer diversos artigos para o Brasil. Cerca de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, gravuras, mapas, moedas e medalhas. Assim, em 1810, foi fundada a Real Biblioteca no Brasil, que atualmente é chamada de Biblioteca Nacional. Hoje, o patrimônio da Biblioteca Nacional pode ser consultado por diversas pessoas. As bibliotecas públicas contribuem para a formação de cidadãos bem informados, proporcionam acesso ao conhecimento e possibilitam desenvolvimento cultural. Então, está falando aqui da importância da biblioteca, né? Biblioteca pública é um lugar público que qualquer um pode ir lá emprestar um livro para ler ou consultar um livro lá dentro da biblioteca mesmo, né? Olha, eu nem sou velha, hein? Quando eu era novinha, assim, da idade de vocês, quando a minha professora falava assim, Carol, você tem que fazer um trabalho da escola, eu quero que você me fale sobre, sei lá, sobre as plantas. Então, a Carol não tinha acesso à internet. A gente não tinha computador, Google, celular, não tinha nada disso quando a gente era mais novo. Pode perguntar para os seus pais, para os seus tios, que têm a mesma idade que eu, mais ou menos. Então, quando a gente era mais novo, a gente não tinha esse acesso, nem tinha essa facilidade. O que acontece? A gente tinha que ir lá na biblioteca municipal, né, no caso aqui de Mogi Guaçu, era ali, né, na onde fica o terminal. A gente ia lá no centro, na biblioteca, perto da caixa. Lá tinha muitos livros, você entrava, pegava o livro daquele assunto, tinha que procurar naquele livro enorme tudo que a gente queria sobre aquele assunto, olhar e escrever do nosso jeito na folha de papel almaço, que era como se fosse uma folha de caderno, frente e verso, que a gente usava para fazer trabalho. Então a gente escrevia aquilo ali à mão, fazia uma capinha de folha sulfite caprichada, entregava para a professora. Então, hoje, vocês reclamam, né, que tem que assistir aula online, vocês reclamam que tem muita lição para fazer, né? Mas antigamente era muito, muito mais difícil. A mãe tinha que levar você no horário do serviço, porque era o horário que a biblioteca estava aberta, lá na biblioteca, e você tinha que sentar lá e ficar procurando, né? Você tinha que se virar para fazer o trabalho, tinha que entregar o trabalho, senão ficava sem nota. Hoje a professora facilita muito a vida de vocês, vocês não acham? Vamos lá. Ao utilizar os acervos das bibliotecas, é importante cuidar bem dos seus objetos e livros. Todos os itens emprestados devem ser devolvidos no prazo correto, a fim de que outras pessoas também possam usufruir deles. Esse aqui é a foto de uma biblioteca na cidade de Ceabra, na Bahia, tá bom? 1. Você já visitou alguma biblioteca pública? Como foi sua experiência? Então, aqui você pode responder oralmente, só falando, tá bom? Agora, vamos para a página 58, algumas atividades aí. O que significou para o Brasil ser elevado à categoria de Reino Unido, né? O que significou para o Brasil se transformar em Reino Unido? Como essa resposta é oral, eu vou conversar com vocês sobre isso. Significou para o Brasil que ele deixou de ser colônia de Portugal e passou a fazer parte de Portugal. Então, para o Brasil foi importante, tá? 2. Preencha a linha do tempo, informando os acontecimentos em ordem cronológica. Então, aqui no texto da página 56, tá todo o que aconteceu em 1816, o que aconteceu em 1818, 1820 e 1821, que eu falei, não tá escrito, eu falei. Então, vocês vão escrever uma frasezinha pequenininha que diga o que aconteceu em cada um desses anos de acordo com o texto que eu li, tá bom? 3. O artista Jean-Baptiste Debré foi contratado por Dom João VI para retratar aspectos do cotidiano da colônia. Observe uma de suas obras. Então, aqui a gente tem uma obra onde os reis, né, os poderosos estavam sentados, sendo abanados por escravos.
E no chão ela estava dando restos de comidas para os bebês escravos. É o que a gente está enxergando aqui, uma obra muito triste, muito. Que tipo de serviços realizavam os escravos da imagem? Então, olha aí quais os serviços que eles estão fazendo e escreva embaixo, tá? Essas crianças estão comendo lixo do chão, que está caindo no chão, que sobra. B. Das diferentes tarefas realizadas por pessoas escravizadas, algumas mulheres trabalhavam como mucamas. Pesquise no dicionário o significado dessa palavra, explique a função que essas mulheres exerciam. Então, o que era uma mucama, tá bom? Você vai procurar mucama no dicionário. Se não tiver no seu dicionário, porque eu sei que alguns alunos da sala não tem dicionário, ou tem aquele dicionário fininho que não tem todas as palavras. Então, se precisar, pode buscar no Google para escrever aqui qual é o significado de mucama, tá? Agora, para a gente só entender um pouquinho sobre as marcas da escravidão no Brasil, tá? Esse tema é um tema que aqui na apostila está curto, mas que a gente precisa ampliar ele, a gente precisa entender mais sobre ele. Então, só para vocês entenderem, na semana que vem, a nossa aula de história vai ser uma pesquisa sobre a escravidão, tá bom? Então, meio que já prepara aí o seu ambiente, a sua cabeça para isso, tá bom? As marcas da escravidão, página 59, nossa última página de hoje. A escravidão dos povos africanos no Brasil deixou marcas profundas em nossa sociedade. Mesmo com a liberdade conquistada, muitas pessoas sofrem com preconceito e com racismo, passando diariamente por situações discriminatórias e constrangedoras, até hoje, tá? Então, na época da escravidão, né, os grandes poderosos buscavam os escravos africanos, buscavam pessoas africanas, traziam à força os escravos, porque eles eram mais fortes, né? A raça africana era uma raça mais forte, mais conseguia carregar mais peso, ela era mais resistente. Então, eles trouxeram as pessoas africanas para servirem eles, né? Para fazerem serviços para eles pesados e para serem usados como escravos. E aí, depois de muito tempo, né, com muita luta, os escravos conseguiram se libertar, conseguiram a liberdade, conseguiram ter vida própria. Só que isso ficou tão forte assim no nosso país que até hoje as pessoas negras sofrem ainda o preconceito e o racismo vindo lá daquela época dos escravos, gente, né? E assim, a gente já conversou muito sobre esse assunto, principalmente em ética. O preconceito. Preconceito eu falo no geral, não falo só preconceito, né, da cor, mas preconceito da raça, preconceito de outros países, preconceito dos indígenas, preconceito dos japoneses, preconceito de tudo. De tudo. Hoje o brasileiro acha motivo para ver preconceito em tudo, se acha melhor que a outra pessoa em tudo. E a gente já conversou bastante sobre isso, a professora já falou também sobre a importância de perceber o que a gente pode aprender com o outro, que o outro pode aprender conosco, que nós não sabemos mais do que ninguém e nem o outro não sabe mais do que ninguém. A gente pode compartilhar as coisas que a gente sabe para a gente poder aprender. E isso não tem a ver nada com a característica física de ninguém, não é? A Constituição Federal, documento que apresenta os princípios que regem nosso país, declara que racismo é crime no Brasil. Então, se você agir de forma errada com uma pessoa que seja negra ou de outra raça, se você agir de uma forma que deixa aquela pessoa triste, chateada, se você usar de palavrões feios contra aquela pessoa, colocar apelidos feios naquela pessoa, ou agir de forma que você fosse superior a ela, isso tudo é crime no Brasil. Crime, vai preso, ok? Além de, logicamente, a gente não precisar saber que isso é crime. Isso é uma coisa que a gente já deveria saber e que a gente deveria não fazer, porque é muito óbvio, né, que você não deve fazer isso, né? Pelas regras de convivência com qualquer outra pessoa, você não deve magoar outra pessoa, você não deve colocar apelidos tristes, maldosos na outra pessoa. Nós todos somos amigos, nós podemos ter muitos amigos e ganhar muito com isso, né? Então, a gente não precisava chegar ao ponto
de ter que fazer isso porque é crime, ter que não fazer isso porque é crime. Não, a gente tem que não fazer isso porque tá errado, né? Mesmo assim, muitas condutas inadequadas ainda são observadas e parte da sociedade segue lutando contra toda forma de discriminação. Aqui a gente tem o 1, 2, 3, 4, que são respostas orais, tá bom? Então, são respostas que a gente só vai responder na nossa cabeça, ler e pensar. E na 4, vocês não vão fazer um cartaz, tá? Mas vocês vão circular qual desses você acha mais importante sobre esse assunto, tá? 1. Você já presenciou ou sofreu alguma forma de discriminação? Você, aluno, você já viu alguém tratando outra pessoa mal por alguma coisa? Não porque é negro só, mas por qualquer outra coisa, tá? Ou você já sofreu alguma forma de discriminação, ou porque você é muito branco, ou porque você é muito escuro, ou porque você tem o cabelo loiro, ou porque você tem o cabelo preto, ou porque você é ruivo, ou porque você é mais alto, ou porque você é mais gordinho, mais baixo. Gente, por qualquer motivo, tá bom? 2. O que você diria para uma pessoa que acabou de cometer uma ação de discriminação racial? Então, se você viu uma pessoa ali está maltratando outra pessoa pela situação e pela raça, pela cor da pele, o que você diria para essa pessoa? 3. Como você explicaria às pessoas a importância dos povos africanos na formação do nosso país? O povo africano, ele teve uma contribuição enorme para o nosso país, porque muito da nossa cultura hoje, muito do que a gente sabe hoje, a gente aprendeu com eles, tá? 4. Em grupo, né, não vai ser, escolha uma das frases e faça um cartaz. Então, vocês vão circular qual frase vocês escolheram e não precisa fazer um cartaz, tá bom? Porque a gente teria que fazer em grupo, seria uma atividade bem legal de fazer em grupo, mas não vai ser possível nesse momento, tá? Gente, então pensa bastante sobre esse assunto, reflete bastante, desenvolve bastante esse assunto, porque na semana que vem nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso, tá bom? Então, bom resto de tarde para vocês, bom descanso. Hoje tem educação física, né? E amanhã a gente volta com português e geografia. Beijo. Bom descanso.